Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a nossa live deste dia 29 de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 13 do mês de Kislev e do ano 5781. E a nossa tarde hoje é para falarmos sobre Hanukkah, Hanukkah, que nós começamos a festividade de Hanukkah no mês de Kislev e vamos encerrar no mês de Tevet. Então esses 2 meses nós temos aí o princípio de Hanukkah e o encerramento de Hanukkah. Hanukkah é uma festividade de 8 dias e em cada dia se acende uma vela, de acordo com aquilo que aconteceu entre os anos 175 a 164 antes da Era Comum. Foi no período em que Antíocos IV estava aí governando sobre a terra de Israel. E Antíocos, um grego, ele queria instaurar em Israel a cultura grega e obrigando, de uma certa forma, que os judeus viessem negar toda a sua cultura, todo o seu costume e viesse simplesmente assimilar a cultura grega. E aí gerou um problema sério, aconteceram muitas coisas e também houve muitas mortes. Muitos judeus morreram e foi necessária uma reação para que os judeus não fossem eliminados, pelos gregos, aí a comando de Antíocos, que se achava que era um deus e queria ser adorado como um deus. E aí trouxe um grande conflito sobre a terra de Israel e com os judeus ali. Então vamos ver algumas coisas aqui e depois a gente vamos mostrar a respeito da Hanukkah, que é a menorá de 9 braços, e também você poderá fazer na sua casa uma Hanukkah de uma forma simples, tranquilamente, ok? Então algumas coisas aí sobre Hanukkah para que venhamos aí saber. Então os 8 dias da festa de Hanukkah começam no dia 25 de Kislev, e em cada uma de suas noites deve-se acender chamas, usando velas ou preferencialmente azeite de oliva puro. Então as chamas de Hanukkah, elas podem ser acesas ou por velas comuns, ou velas adquiridas, a caixinha de velas adquirida tanto na loja beneinor.org.br, a nossa loja Beneinor lá no Beit Chabad, no Brooklyn, São Paulo, ou em algum outro centro que loja, que vende artigos judaicos e que você conhece que a procedência é algo segura, ok? Então, segundo o Talmud, no Shabat 21b, diz assim: o que é Hanukkah? Os nossos sábios ensinaram: desde o dia 25 de Kislev, deve-se observar 8 dias de Hanukkah, durante os quais é proibido pronunciar discursos fúnebres e jejuar. Pois quando os gregos entraram no santuário, eles profanaram todos os azeites utilizados para acender a menorá, o candelabro que ficava junto do altar. E quando a dinastia dos Hasmoneus os derrotou, encontrou apenas uma jarra ou ânfora de azeite que conservava intacto o selo do sumo sacerdote, o Kohen Gadol. E essa jarra só continha azeite suficiente para um acendimento da menorá, mas ocorreu um milagre e a acenderam 8 vezes. No ano seguinte, esses dias foram estabelecidos como dias festivos de louvor e agradecimento. Nos dias do segundo templo de Jerusalém, os monarcas gregos
promulgaram decretos severos contra o povo de Israel, declarando ilegais as suas práticas religiosas e proibindo o estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos. Eles roubaram os bens do povo, sequestraram as suas filhas, entraram no santuário e devastaram, profanando tudo o que havia de ritualmente puro. Eles causaram grandes sofrimentos ao povo judeu e o oprimiram, até que o Deus de nossos pais se apiedou e os salvou das garras de seus inimigos. A dinastia Hasmoneana, os Hashemonaim, que eram sumos sacerdotes, levou a melhor e os aniquilou, salvando o povo de Israel. Então nomeou um rei dentre os sacerdotes, e o reino de Israel foi restaurado e durou mais de 200 anos até a destruição do segundo templo. Então o segundo templo, que foi destruído no ano 69 desta era comum, pelo general Tito, comandante das legiões romanas, quando foi destruído no ano 69, 200 anos antes, os gregos, através de Antíocos IV, tentaram fazer a mesma coisa, dominar a terra de Israel, ditaram leis, e estas leis eram totalmente contrárias ao sistema religioso e do dia a dia do povo judeu, proibiram a leitura da Torá, o serviço ao Eterno no templo. Eles sequestravam as filhas e elas eram estupradas. Então eles provocaram um monte de abominações e também fizeram muitas coisas cruéis contra o povo de Israel. Mas aí levantou a família do Matitiarro, que era o Kohen Gadol, os Rasmoneus, conhecidos como Macabeus, e aí então eles tiveram um pequeno exército diante do exército de Antíocos, em torno de 12 mil homens preparados para enfrentar o exército de Antíocos. E o exército de Antíocos tinha em torno de 40 mil homens, e portanto, a olhos vistos, seria impossível vencer este exército. Mas o povo de Israel, como sempre contou com a divina providência. Então, por isso, foi no dia 25 de Kislev que os judeus derrotaram seus inimigos completamente. Quando entraram no santuário, eles encontraram uma única jarra ou ânfora de azeite puro. Embora só fosse suficiente para um dia, eles conseguiram acender as chamas da menorá durante 8 dias, até voltarem a prensar azeitonas e extrair delas azeite puro. Os sábios daquela geração decretaram então que esses 8 dias, a partir do dia 25 de Kislev, fossem estabelecidos como dias de alegria e louvor, e que todos acendessem chamas nas entradas da casa, de suas casas, e cada uma das noites para difundir o milagre. E esses dias passaram a ser chamados de Hanukkah, que significa inauguração ou consagração. Termo que pode ser interpretado também como composto de 2 palavras, Hanu, que significa descansar, e Ka, que significa 25, ou seja, 25 de Kislev descansaram. Pois o 25º dia do mês de Kislev, eles descansaram da batalha contra os seus inimigos. O Talmud assinala que esses dias foram designados para louvor e agradecimento. Cumprimos o dever de louvor, recitando salmos, por exemplo, e durante os 8 dias de Hanukkah, e o dever de agradecimento, sempre agradecendo a Deus pelos livramentos, do livramento dos sofrimentos,
que o nosso povo teve naqueles dias, né? Então nós vemos aí essa introdução sobre Hanukkah, em que realmente trouxe para o povo de Israel, os gregos naqueles dias, com Antíocos, né, entre os anos 175 e 164 antes da Era Comum. E quando eles tiveram a vitória completa, né, os poucos contra os muitos, os fracos contra os fortes, e Deus, ele inverteu essa história. Os fortes ele entregou nas mãos dos fracos, e os muitos ele entregou nas mãos dos poucos. E dessa forma o exército grego, poderosíssimo, naqueles dias, foi vencido pelos poucos judeus que se embrenharam nesta batalha para livrar tanto a Israel como o povo de Israel de intensos sofrimentos que foram colocados. Os gregos, né, eles adentraram no templo, tudo aquilo que era santo e puro, eles profanaram, colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo. O próprio Antíocos, que se achava um deus, ele acabou se colocando de uma forma em que ele mandou fazer pequenas estatuetas dele, mandou distribuir no meio do povo, e o povo tinha que pegar aquela estatueta e se dobrar diante dele. As pessoas eram obrigadas a ter a estatueta dele, e que ele tinha que ser reverenciado como um deus. E o judeu que não se dobrava diante daquela imagem dele, ele mandava matar imediatamente. E dessa forma, então, foi para com o povo judeu naqueles dias, foi feito algo, coisas atrozes. E dessa forma, houve no bom sentido, houve então a rebelião dos Ramoneus, os Macabeus, contra os gregos naqueles dias. E no dia 25 de Kislev, como o próprio nome fala, né, Hanu, que significa descanso, e Ka, Hanukkah. Hanu, descanso. Ka corresponde ao número 25. E dessa forma, então, no dia 25, eles descansaram, porque obtiveram vitória completa sobre os gregos, né? Então, o que pode ser usado para o acendimento das chamas de Hanukkah. Então vamos adentrar um pouco, antes de falarmos algumas histórias com H, daquilo que aconteceu nesses dias, vamos ver aí alguma coisa sobre o acendimento das chamas de Hanukkah. A melhor maneira de cumprir a mitzvah do acendimento das chamas de Hanukkah é utilizar azeite de oliva puro, né? Então, quem puder usar azeite, né, de azeite puro, né, extra virgem no caso, né, azeite puro, para poder acender as chamas nesses dias todos, então procura, né, um recipiente adequado para que possa colocar ali dentro, né, um pavio, acender o pavio, e pelo menos no mínimo precisa ficar aceso em torno de 1h30, né? No mínimo 1h30 precisa esta chama ficar acesa. Também, segundo os sábios, né, não havendo a possibilidade disto, as pessoas podem acender com velas, né? Tanto é que no judaísmo em si, em vários lugares onde vendem artigos, né, judaicos, então foram feitas adaptações de velas, né? Pega a caixa de vela. Foram feitas adaptações de velas para que possam ser acesas em Hanukkah, e tem uma duração aí mais ou menos nesse período aí, né, de 1h30, para ficarem acesas, para não ter problema nenhum, para cumprir a mitzvah. O acendimento das velas, das luzes de Hanukkah é para anunciar o milagre de Hanukkah. Ou seja, nesse dia, quando os macabeus venceram a batalha contra os gregos,
E aí então eles procuraram no templo uma ânfora, né, para poder acender a menorá no Beit HaMikdash. E aí viram que tudo estava profanado e acharam apenas uma ânfora, né, ou uma jarra de azeite puro, que dava apenas para um dia. Então eles colocaram aquele azeite na menorá, acenderam, né, a menorá, e aí aconteceu um milagre, né? As chamas não se apagaram e elas ficaram acesas durante 8 dias. E durante 8 dias eles puderam renovar, né, os pavios, e durante 8 dias então as luzes permaneceram acesas até que os sacerdotes eles fizeram uma nova safra de azeite puro, e aí então tiveram azeite suficiente para todo dia acender as luzes da menorá no Beit HaMikdash. Então esse dia 25 de Kislev ficou conhecido como o dia de Hanukkah, o dia de descanso, bem como também considerado o dia de reinauguração do Beit HaMikdash, ou consagração ou reconsagração nesses dias do Beit HaMikdash, ok? Então dessa forma pode-se acender as chamas ou com azeite ou com velas durante 8 dias, né? Como acender as chamas de Hanukkah? Então a primeira noite se acende uma luminária e a cada noite seguinte se acrescenta mais uma. Assim, na 8ª noite se acendem as 8 chamas de Hanukkah. Então como que nós vamos acender a Hanukkah, né? Precisa. Então nós temos aqui a nossa Hanukkah, que é a menorá de 9 braços. Essa daqui que nós temos, ela tem no seu centro o suporte que está mais elevado, e tanto a direita, né? Eu estou falando da minha direita aí, né? E você se localiza como a sua direita do seu lado aí, ok? Então a minha direita aqui pode ser diferente da sua, provavelmente, né? A minha direita é a sua esquerda e por aí afora vai, ok? Então nós temos aqui a caixinha com as velas de Hanukkah, ok? Então como que nós vamos acender as velas de Hanukkah? Aonde que nós vamos fazer isso? Como que vamos fazer, né? Então vamos ver o exemplo aqui para vocês terem uma noção, ok? Então vejam bem, nós temos a nossa Hanukkah. No centro dela, mais elevado, está um suporte, e à direita, né, toda a Hanukkah, ela vai sempre, você sempre estará de frente com ela. Então, obviamente, à sua direita, no caso dessa Hanukkah, nós temos 4 suportes, e à esquerda, outros 4 suportes, ok? Tem Hanukkah que as pessoas adquirem, em que esse suporte central chamado shamash, que é a chama, como diz assim, é o servidor, é a partir desta chama que se acenderá as outras, ok? Então tem Hanukkah, por exemplo, que esse suporte do shamash, ele está aqui à esquerda, completamente à esquerda, também mais elevado. O shamash, ele sempre precisa estar fora da linha das outras 8, porque ela não faz parte de Hanukkah, ela é o 9º braço. O que faz parte de Hanukkah são os 8 braços, né? Ou os 8 suportes. Então, como é shamash, é o servidor, é esta onde a vela estará, ou a chama estará aqui, né? E ela vai ser o servidor, é a partir dela
que vai se acender as outras luzes de Hanukkah. Então tem Hanukkah, que é a menorá, certo? Tem ou no centro ou está completamente aqui à esquerda. E outras Hanukkah em que ela está no centro, mais recolhida aqui para trás e mais elevada também. Portanto, os 8 braços que se referem a Hanukkah, elas estão sempre no mesmo nível e precisam estar no mesmo nível, na mesma linha. Só o Shamash que está na linha diferente, ok? Então, como que se acende as luzes de Hanukkah? Então, no primeiro dia, você coloca a vela no Shamash, no servidor central. Deixa eu ver aí, dá para ver, né? Dá. Então você coloca aqui a vela no Shamash, que é o servidor, certo? Na primeira noite, você vai colocar à sua direita, a primeira vela de Hanukkah, à sua direita. Então o que acontece? Você vai acender primeiro o Shamash, certo? Você acende o Shamash, o primeiro. Você poderá fazer, ou você tira a vela daqui acesa e acende a outra aqui, ok? Ou você pode simplesmente deixar a vela aqui. Você pode usar um palito, certo? Um palito. Você pode usar um palito, não fósforo, mas assim, sabe aqueles palitos compridos que se usa para churrasquinho, por exemplo? Você pode usar um palito daquele e você acende esse palito no Shamash e depois você vai para a primeira vela, certo? Aí você acende aqui. Aí você pega aquele palito aceso, aí você coloca num lugar que não vai ter perigo nenhum de incendiar a casa, vamos assim dizer, e deixa com que ele se apague sozinho. Ele se apague sozinho. Você não assopra para apagar, ok? Então esse é o primeiro passo na primeira noite de Hanukkah. Vamos lá. Hanukkah, quando começa Hanukkah? Hanukkah começa no pôr do sol do dia 10 de dezembro. Então no dia 10 de dezembro, que é uma quinta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos na primeira noite de Hanukkah. Nessa primeira noite de Hanukkah, você vai fazer isto. Você coloca a vela no Shamash, que é o local onde está a vela que vai servir para acender as demais velas da Hanukkah. Então, você pega, né, um palito, certo? Por exemplo, desse de churrasquinho, né? Você pega esse palito, você acende esse palito no Shamash, que é a vela que vai servir para acender as outras. Você acende aqui e com o palito em chama você vem e acende aqui. Aí depois você pega esse palito em chama, aí você coloca num lugar onde tem um suporte, que não tem perigo de incendiar a casa ou o móvel, ok? E ali você deixa o palito, ele apaga sozinho automaticamente, ok? Tá? E dessa forma, então, ele vai se apagar tranquilamente, ok? O local onde você colocar a Hanukkah, ela tem que ficar lá, certo? Os sábios e os mestres, e como é uma mitzvah para você testemunhar do milagre que aconteceu naqueles dias, então é recomendado que se coloque num local que seja visível para pessoas que estejam, por exemplo, quem tem casa normal, né? Então pessoas que passam na rua e vejam, né, a sua Hanukkah acesa, porque você está mostrando do milagre que aconteceu naquele dia.
Dependendo da casa, você pode colocar na janela e pessoas que passam na rua vão ver ali que alguma coisa diferente está naquela janela. Obviamente, quem mora em apartamento vai colocar na janela, para que os prédios vizinhos vejam ali que alguma coisa diferente está acontecendo. Se você não fizer isto, né, que venha externar a realidade do milagre daqueles dias, você não cumpriu a mitzvah. Você apenas pegou uma Hanukkah, acendeu uma vela, acendeu, acabou a vela, acabou. Mas você não cumpriu a mitzvah, que é mostrar, revelar, testemunhar realmente do milagre daquele dia, que é o milagre do azeite, o milagre das chamas daqueles 8 dias, ok? Bom, terminou o primeiro dia, terminaram-se as velas, vai-se para o segundo dia. O que vai acontecer então no segundo dia? Você vai pegar a vela, vai colocar no shamash, certo? Que é o servidor. Você vai pegar uma vela, vai colocar no primeiro. A segunda vela você vai colocar no segundo. É que a gente não está forçando para não quebrar e não estragar a vela para o dia específico, ok? Quer que eu arrume? Pega uma outra para ver se eu vou arrumar essa daí. Então aí, vamos fazer assim. Tem que dar uma forçadinha porque... Aí. Então você coloca as duas velas, ok? No segundo dia. Você acende o shamash, você pega lá o seu palito, acende, aí você vai acender a primeira vela do dia. Portanto, se é o segundo dia, então você vai acender a segunda vela primeiro. Depois você vem à sua direita, à direita desta segunda vela, e acende a primeira vela. Aí você vai estar no segundo dia com as 3 velas acesas. E aí deixa até elas se apagarem naturalmente. Se antes delas serem consumidas, elas apagarem, ou apaga uma, por exemplo, você vem aqui no shamash, acende, pega o palito, aí o palito pegou fogo, você vai naquela vela correspondente que apagou e acende de novo. Não tem problema, certo? Se, por exemplo, né, aqui no segundo dia apagou as 3 velas, você vai fazer o mesmo procedimento. Você acende o shamash, aí você acende o palito, vai na segunda vela, acende, depois vai na primeira e acende. Mesma coisa, certo? No terceiro dia, você vai fazer a mesma coisa. No terceiro dia, você vai colocar, né? Você vai colocar a vela central, shamash, certo? Você vai colocar a terceira vela no terceiro suporte. Aí você coloca no segundo suporte a segunda vela, certo? E no primeiro suporte, você coloca a vela dessa forma. Terceiro dia, você acende o shamash, a vela servidora, acende o palito e vai fazer a mesma coisa a partir da esquerda para a direita das velas de Hanukkah. Ou seja, no terceiro dia, você acende a terceira vela, aí depois você vai à direita, acende a segunda, e depois à direita acende a primeira. No quarto dia, fez a mesma coisa, acende o palito, quarto dia, quarta vela primeiro. Aí à direita acende a terceira, à direita a segunda e à direita a primeira. Certo? Quinto dia, vem para o lado de cá quem tem Hanukkah desse tipo. Acende o shamash, certo? Acendeu o shamash, o servidor, você coloca, né,
tem as 4 velas colocadas, você coloca a outra do lado de cá, você acende o shamash, acende o palito, aí você vem aqui, 5º dia, 5ª vela, você acende primeiro a 5ª vela, depois você vem na 4ª vela, 3ª, 2ª e 1ª. Depois você tem o 6º dia, acende o shamash, 6º dia, 6ª vela, à direita dela a 5ª, depois a 4ª, 3ª, 2ª e 1ª. E assim você vai, 7º dia, 8º dia, vem da esquerda para a direita e acende todas as velas de Hanukkah. Dessa forma, você vai fazendo todos os dias, né? E completa a mitzvah, né? Dessa forma, você cumpre a mitzvah de acender as velas, né? Durante os 8 dias, coloca numa posição, né, em que as pessoas externas à sua casa possam ver, quem passa na rua a pé, de carro, etc. e tal. Quem está em apartamento, coloca na janela do seu apartamento, né, para que os prédios vizinhos possam ver que a sua janela naquelas noites terá alguma coisa de diferente. Dessa forma, você poderá, sem sombra de dúvidas, cumprir a mitzvah de Hanukkah. Se porventura, né, tiver algumas dúvidas aí, vocês podem depois entrar no chat, no Messenger, né, entrar no PV aí, perguntar, e nós poderemos responder aí as suas dúvidas aí, sem sombra, prontamente, com a graça de Hashem, ok? Então, esse é o tipo de acendimento. Por exemplo, alguém em casa não comprou a sua caixinha de velas que vem o número exato da quantidade de velas para os dias de Hanukkah, porque você vai ter que colocar a vela todos os dias, vai ter que acender todos os dias, ok? Então, por exemplo, você não tem uma Hanukkah, você não tem as velinhas, ok? Então o que você faz? Então você vai ter que improvisar. E improvisar é uma coisa simples para Hanukkah. Por exemplo, tem aquelas forminhas de salgadinhos, né, que fazem lá empadinhas, por exemplo, né, que são aquelas forminhas redondinhas, né? Às vezes você tem um outro tipo de suporte na sua casa, né? Tipo de aqueles um tipo de como fala, né, xícara e pires, né? Pires, né, que fala, né? Então você tem lá 8 pires, né, por exemplo, né? Você não tem nada, mas você tem algum suporte, você precisa arrumar algum suporte. A gente está dando exemplo aí das forminhas de salgado, né, de empada, por exemplo. Copinho, né, tem aqueles copinhos, por exemplo, que fazem copinhos de pequenas doses, né? Às vezes você tem esses copinhos, né, em casa, né? Você pode usar esses copinhos, por exemplo, né? Tem que ser de vidro. Tem que ser de vidro, obviamente, né? E nesse sentido aí, o que acontece? Você pode improvisar de uma tal forma em que você tem que ter 8 suportes no mesmo nível, na mesma linha. E um outro suporte, ele precisa ser mais elevado para que você tenha o shamash, que é a vela que é servidora, ela que vai servir de luz para as demais velas ali. Então você improvisa dessa forma 8, você já coloca à disposição para essa finalidade aí, certo? E aí você acende aí na janela da sua casa, já deixa à disposição para ir poder fazendo. Você não tem as velinhas, então você vai precisar comprar velas lá no mercado. Que tipo de velas você vai comprar? Velas brancas, e nas embalagens não podem ter nenhum tipo de título
de idolatria, certo? Que tem muitas velas por aí que tem nomes de ídolos, tem nomes de idolatria. Então você não pode comprar velas que tenham esses títulos de idolatria na sua embalagem, certo? Então tem que ser velas que tenham ali nomes comuns, né? Na sua embalagem, que é a sua identificação. Aí você compra lá e vai ter que comprar bastante velas aí para poder ter todas as noites, né? Na primeira noite você usa 2, na segunda noite você vai usar 3, na quarta noite você vai usar 5 e assim sucessivamente, certo? Até o 8º dia, né? Deixa eu ver se na embalagem fala quantas vem. Então na embalagem aqui nós temos, né, na caixinha que é própria para isso, aqui nos fala de 44 velinhas para Hanukkah. É em torno disso daí que você vai usar, certo? Durante os 8 dias, ok? Então, sobre o acendimento, sobre a causa, né, de Hanukkah, então Hanukkah já vimos aí que é, sem sombra de dúvidas, a festa das luzes, certo? Que corresponde ao milagre que aconteceu ali entre os anos 175 a 164, antes da Era Comum, com Antíocos IV, né, que era o governante grego sobre Israel, sobre Jerusalém, e que quis implantar a força, certo? Não esquecendo que, entre aspas, né, a Grécia sempre foi tida como exemplo de democracia na antiguidade, entre aspas, né? E essa Grécia aí, desta época, simplesmente, né, forçou, tentou de todas as formas fazer com que os judeus abandonassem a sua cultura, a sua fé, o seu estilo de vida religiosa, para que assimilassem os costumes gregos com todas as suas idolatrias, certo? E como os judeus recusaram, teve alguns que com medo de morrer, acabaram, né, se rendendo à vontade da Grécia, e aí tornaram-se semelhantes aos gregos. Mas a maior parte do povo não. E por isso Antíocos ele agiu de forma cruel contra os judeus, matando, torturando, prendendo, sequestrando as filhas, estuprando, vários tipos de torturas que ele empreendeu para que os judeus realmente viessem a se render à sua idolatria e à sua deidade, né? Porque ele se chamava também de Deus. Ele colocou uma estátua de Zeus dentro do Beit HaMikdash, do templo judaico, e também ele se intitulava como Deus, e tanto é que ele mandava distribuir, né, pequenas estatuetas dele entre o povo, para que o povo levasse para casa a sua estatueta, e para que viessem, né, se dobrar diante da sua estatueta e viesse também adorá-lo como um Deus. Mas como uma grande maioria não atendeu a isso, teve ali a família dos Macabeus, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, que se rebelou e levantou então uma guerra entre eles. Segundo os historiadores judaicos, essa foi a primeira guerra religiosa que aconteceu no mundo. Foi a primeira guerra que foi necessário o povo judeu entrar numa batalha diretamente para poder defender a sua liberdade de expressão, a sua liberdade religiosa. E dessa forma os macabeus formaram um pequeno exército em torno de 12 mil homens contra o exército grego, em torno de 40 mil homens, que marcharam de forma cruel, estúpida, valente, com força total contra os judeus. Mas Deus estava com os judeus, e o pequeno venceu o grande, o fraco venceu o forte, e o pouco venceu o muito. E dessa forma, um pequeno exército, poucos homens, venceram um grande exército e muitos homens que marcharam contra eles. E a única ânfora
de azeite que estava ali separada pelos Kohanim, a única ânfora que estava lacrada e não tinha sido violada pelos gregos, porque o demais estoque foi totalmente profanado, e essa única ânfora que dava apenas para iluminar um dia, acabou ficando 8 dias iluminando a menorá no Beit HaMikdash. Então isso ficou conhecido como o dia de Hanukkah, e a partir do dia 25 de Kislev, pelo calendário judaico, em que os judeus venceram completamente o exército inimigo e botou-os em fuga, os seus sobreviventes. Então foi no dia 25 de Kislev, certo? E dessa forma, então, a partir de então, essa data anualmente é a data de Hanukkah, ok? Então, como onde se deve ser acesa, também já falamos, tem que ser um lugar visível para quem é externo à sua casa, certo? Quando deve ser acendida é no início da noite, né? Quando começa o anoitecer, quando começam a surgir, né, as primeiras estrelas da noite, já pode acender a Hanukkah, as velas. Mesmo que por acaso você não acenda logo em seguida ao início da noite, você pode acender um pouco mais para frente, não tem problema, né? Principalmente nós não judeus, podemos aí tranquilamente acender, mesmo que esteja escurecido, certo? O tempo. Então você acende as velas de Hanukkah, ok? Quem deve acendê-las, né? Então nós sabemos aí, por exemplo, que Shabat, as mulheres, as varoas da casa, elas acendem as luzes de Shabat. Então, segundo os nossos sábios, eles dizem assim: a obrigação de acender as chamas de Hanukkah incide tanto sobre os homens quanto sobre as mulheres. Mas o costume é que as mulheres cumpram a mitzvah através do acendimento feito pelos homens da casa. Então, vamos conversar o detalhe dessa história. Então, a família está reunida. A família está reunida, então o varão, né, o pai, o marido, então ele que acende as velas de Hanukkah, certo? Então ele que acende, e é como se a mulher estivesse acendendo junto com o marido. Então dessa forma, as mulheres cumprem a mitzvah de acender as luzes de Hanukkah através do marido que está acendendo a vela, ou as velas, né? Por exemplo, a família está reunida, o marido não está, e aí como que faz? A mãe acende as velas de Hanukkah tranquilamente, não tem problema nenhum, certo? Todo mundo trabalha, todo mundo chega tarde da noite, antes da meia-noite você chegou em casa, certo? E antes da meia-noite você acende as luzes de Hanukkah, não tem problema nenhum, antes da meia-noite, ok? Você acende as luzes de Hanukkah, ok? Então dessa forma também está aí dentro da mitzvah de acender as luzes de Hanukkah. Tem aquele caso também da pessoa que diz assim: puxa vida, eu sou sozinho em casa, o homem diz. Ou então a mulher diz: eu sou sozinha em casa, como que eu faço? A mesma coisa. Você acende durante os 8 dias, né, as luzes de Hanukkah, certo? Se você tiver condições, por exemplo, de chamar algum parente, algum vizinho para estar com você, também não tem problema nenhum. Você pode receber as pessoas na sua casa como visitantes e você vai acender as luzes normalmente, não tem problema nenhum, né? Até uma forma, se porventura, né, os parentes e vizinhos aceitarem o convite e se reunirem contigo, né, na sua casa, melhor ainda, você está de uma certa forma também está externando o milagre daqueles dias. Então, tranquilamente, não tem problema nenhum quanto a isso daí, ok? Qualquer dúvida, pode entrar no PV lá e perguntar.
O que é orientado nesses dias aí para se ler? Então, nesses dias é orientado para se ler o primeiro e o segundo livro de Macabeus. E também, né, tem a questão do Halel. O Halel são os salmos 113 a 118, que você pode ler diariamente, né? A Halahá judaica, né, que são as leis específicas para os judeus, elas falam que os judeus devem ler Halel, os salmos 113 a 118, todos os dias no serviço de preces da manhã, o Shacharit, certo? Então você pode fazer isso daí, um ato voluntarioso, né, um serviço do coração, um serviço de amor. Você pode ler os salmos 113 a 118, né, todas as manhãs durante esses 8 dias de Halel, ok? Sobre a questão do primeiro e segundo livro de Macabeus, né, vamos ver se a gente consegue em PDF o primeiro e segundo livro de Macabeus para ler, né? Para você ler em casa, você baixa o livro, lê, né? Ou lê direto no computador ou no celular, e aí faz a leitura do primeiro e segundo livro de Macabeus, ok? Nos próximos dias nós estaremos trazendo mais algumas coisas sobre Hanukkah até o dia 10, né? E a partir do dia 10 de dezembro, que começa Hanukkah ao pôr do sol, né? Com a graça bendita de Hashem, algumas coisas a mais nós vamos trazendo aí para que possa aperfeiçoar esse dia aí com você no dia a dia de Hanukkah. Queremos assim trazer para vocês, para nós não judeus, né, os Benei Noach e aqueles que estão se identificando com a fé monoteísta junto conosco, não judeus, Benei Noach, que já abraçamos, né, essa fé monoteísta junto com os judeus. Então, o objetivo nosso é trazer aí de uma forma mais simples possível a respeito desses dias de Hanukkah, para que se possa fazer aí, cumprir essa mitzvah de uma forma simples, porém com muito amor a Hashem, ao povo judeu, e pelas grandes vitórias que Deus dá àqueles que confiam nele, ok? Bom, também de forma resumida, esses 8 dias é caracterizado, como é a festa das luzes, está envolvido com azeite, propriamente dito, né? A origem, né, é exatamente o azeite puro, né, que a menorá era acesa, né? Então, esses dias de Hanukkah, o que está em foco são exatamente o que? Alimentos, né? Principalmente no primeiro e no 8º dia, uma refeição festiva, ou uma reunião festiva, ou como diz, né, no nosso linguajar aí brasileiro, né, um tiragosto festivo. Seja assim, o primeiro e o 8º dia, você precisa fazer assim alguma coisa especial, de quitutes, né, comeretes, né, comer e beber de uma forma tranquila, alegre, pelas vitórias desses dias. Mas essencialmente o que você vai comer precisa estar com base naquilo que vem de azeite, de óleo, frituras, por exemplo, certo? Dentro de frituras aí você vê coisas diversas que você pode fazer à base de frituras, né? Alimentos como Pastel, batata frita. Pastel, batata frita, né? Você põe lá, faz o arroz, o feijão, e você pode ir lá, uma refeição simples, arroz, feijão e uma batata frita, né? Um bife frito, por exemplo, né? Um frango frito, coxinha frita, salgados diversos, né? Dentro daquilo que é frito, etc. e tal, você pode fazer tranquilamente, né? A sobremesa tem aquele famoso sonho de padaria, que se conhece como sonho de padaria. O sonho de padaria, tradicionalmente, ele é frito, né? Então, o sonho frito, né, é uma boa pedida para como uma sobremesa, né?
você pode fazer aí alguns outros tipos de sobremesa que tem uma base de óleo, né? Então, aí você pode ver aí várias receitas nesse sentido, tanto de pratos salgados como de pratos doces, né? Também nos próximos dias estaremos trazendo um pouquinho aí da culinária judaica para você conhecer mais aí um pouco. A base de hoje é mais para quebrar, né, aquela questão Hanukkah. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tranquila, certo? Para se fazer sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, resumindo, o que é Hanukkah? É a festa das luzes, festa judaica de 8 dias, celebrada com o acendimento noturno da menorá, né, preces e alimentos fritos, certo? Ou à base de óleo, ok? Então você acende a sua menorá à noite, e à noite você faz o serviço das preces da noite, ok? No dia seguinte, de manhã, junto com as preces diárias, você faz Halel, os Salmos 113 a 118 durante os 8 dias tranquilamente, certo? Então Hanukkah também significa dedicação, que foi assim chamado, né, para celebrar a reedificação do templo sagrado, ok? Hanukkah comemora então, né, o 2º século antes da Era Comum, na Terra Santa, que era governada pelos Seleucidas, sírios gregos, né, que tentavam forçar o povo judeu, o povo de Israel, a aceitar a sua cultura e as crenças gregas, em vez da observância dos mandamentos e crença no único Deus, o Deus de Israel. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderado por Yehudá, ou Macabeu, Judas o Macabeu, derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra, expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e o reedificou ao serviço ao único Deus. Quando eles procuraram acender a menorá do templo, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva que tinha escapado da contaminação pelos gregos, e milagrosamente eles acenderam a menorá, e o suprimento de um dia durou 8 dias, até que o novo azeite pudesse ser preparado sob condições de pureza ritual, que era formada pelos Kohanim, os sacerdotes. E para comemorar e publicar esses milagres, os sábios instituíram a festa de Hanukkah. Como Hanukkah é observado, no coração da festa está o acendimento da menorá. A menorá tem 9 chamas, uma das quais é o shamash, que é o atendente ou o servidor, que é o 9º braço, né, ou o 9º o 9º suporte, que servirá para servir de luzes para as demais velas ou o acendimento delas. Na segunda, no primeiro noite acendemos apenas, né, o shamash mais uma vela, ok? Como foi mostrado há poucos instantes atrás. Uma menorá é acesa em toda a família e colocado no batente na entrada da porta principal que dá para a rua, ou na janela que dá para a rua, para que as pessoas possam ver. A menorá também é acesa em sinagogas e outros lugares públicos, né? Então, a menorá ela pode ser acesa em qualquer lugar público que for permitido, certo? Acende lá. O que está acontecendo nesses últimos 20 anos de forma maravilhosa. Está se acendendo em todos os lugares praticamente, em todos os países praticamente. A menorá está sendo, a menorá de Hanukkah, né, está sendo acesas praticamente em quase todos os países, certo? Estamos sim próximos da revelação de Mashiach, que seja para os nossos dias, amém, que seja para agora, amém, certo? Então,
né, os dias de Hanukkah, mencionamos aí, começa no entardecer do dia 10 de dezembro e vai até o entardecer do dia 18 de dezembro. Ou seja, nós começamos numa quinta-feira, dia 10 de dezembro, ao pôr do sol, e vamos encerrar no dia 18 de dezembro, uma sexta-feira, ao pôr do sol. Ok? Fala que é a festa das luzes. Então já falamos, né, que Hanukkah é a festa das luzes, né? Não esqueça disso, né? Já foi mencionado e vamos repetir. Hanukkah é a festa das luzes. Como o milagre de Hanukkah envolve o azeite, né? É costume então comer alimentos fritos em óleo. Por exemplo, né, no leste europeu, é conhecido ali como latke, que nós conhecemos aqui como panqueca, né? Panqueca com molho de maçã ou creme azedo. E o favorito em Israel são os sufiganiot, que são os sonhos que nós conhecemos aqui, recheados de geleia ou doce de leite, certo? Também, né, tem um jogo famoso conhecido nesses dias que é chamado de dreidel, certo? Em Hanukkah é costume jogar com um dreidel, um dado de 4 lados, com as letras hebraicas de Nun, Gimel, Rei e Shin. Para quem está fora de Israel, esse dado precisa conter essas 4 letras, Nun, Gimel, Rei. Quem está fora de Israel, a 4ª letra é Shin. Shin. Para quem está em Israel, quem está dentro do Estado de Israel, portanto, quem está em Israel, além dessas 3 letras, né? Nun, Gimel, Rei, a 4ª letra é P. P, né? Qual que é a diferença? Para quem está fora de Israel, primeiro vamos dizer o que está escrito em hebraico, né? Nes Gadol Haya Sham. Isso é para quem está fora de Israel. Ou seja, um grande milagre aconteceu ali, certo? Ou lá, certo? Então quem está fora de Israel faz o dado de 4 lados com as letras Nun, Gimel, Rei e Shin, que significa Nes Gadol Haya Sham. Um grande milagre aconteceu ali, um grande milagre aconteceu lá. Para quem está em Israel, então a 4ª letra, Shin, é substituída pela letra P, que significa Nes Gadol Haya Po. Traduzindo um grande milagre aconteceu aqui, para quem está em Israel. Fora de Israel, ali, lá, né? Shin. Para quem está em Israel, é P, aqui, né? Que é Po. Aqui aconteceu, né? Então, um grande milagre aconteceu ali, lá, para quem está fora de Israel. Para quem está em Israel, Nes Gadol Haya Po. Um grande milagre aconteceu aqui, certo? Então, né, o jogo geralmente é jogado com um pote de moedas, pode ser até aquelas moedas de chocolate, o modo de dizer, ou outra coisa que é ganha ou perdida baseada em qual letra o dreidel para quando é girado. Então as pessoas brincam com o dreidel, né, com essas 4 letras, né, e as pessoas aí apostam lá chocolate, doces ou coisas semelhantes, né, e cada um escolhe uma letra. É a letra que caiu, quem escolheu aquela letra que ganha ali. Então é uma forma ali de brincar com o dreidel, né? Presentes de Hanukkah, né? Durante os dias de Hanukkah você pode trocar presentes com as pessoas, certo? Além de você trocar presentes com as pessoas, você pode também praticar tzedakah, que é o que? Atos de caridade, atos de bondade.
E aí você então, você reúne a família, reúne as crianças, né? E você vai fazer atos de caridade, atos de bondade, com pessoas necessitadas, desvalidas, que estão com necessidades de alguma coisa. Então, você vê a realidade à sua volta e você pratica, então, Tzedakah nos dias de Hanukkah. Também você pode fazer uma doação para a sua comunidade local, certo? E também fazer uma doação para o Beit Chabad no Brooklyn, certo? Caso você decida fazer isso, então é só solicitar aí o número das contas, né, que serão compartilhadas posteriormente. Então há várias formas de você praticar Tzedakah. Você também pode distribuir, repartir a sua Tzedakah, né, no mesmo dia para várias questões aí, não tem problema algum, certo? Então o que significa para você? Notando que a pessoa deveria passar tempo próximo às luzes de Hanukkah, o Rebbe anterior costumava dizer: devemos ouvir cuidadosamente aquilo que as velas estão dizendo. Então, o que as chamas tremulantes estão nos dizendo? Aqui estão algumas mensagens que o Rebbe anterior nos dá. Primeiro, nunca tenha medo de defender aquilo que é certo. Você nunca pode ser um covarde. Você nunca pode estar enclausurado pela opressão do adversário ou daqueles que querem que você seja o quê? Um covarde trancafiado, como se estivesse dentro de uma jaula. Yehudá, o Macabeu e sua família enfrentaram dificuldades assustadoras, mas isso não os deteve. Eles perderam as suas casas, as suas propriedades, os seus bens, porque os gregos tomaram tudo deles. E eles simplesmente passaram a morar nas montanhas. Mas não ficaram à mercê dos seus inimigos. Não ficaram à mercê da mentira, não se subjugaram à mentira. Então, quando você vê no mundo à sua volta as pessoas trazendo mentiras como se fossem verdades para te oprimir, te subjugar, você não pode se acovardar. Você precisa sim defender a verdade, certo? Seja o preço que tiver que pagar. Com uma prece nos lábios e fé no coração, eles encararam a batalha de suas vidas e venceram. E nós podemos fazer o mesmo. Então, como que você vai enfrentar essa adversidade, essa batalha? Com preces nos lábios, oração, certo? E fé no coração, confiança. Prece ao Eterno, confiança no Eterno, que Ele te dará a bênção e a vitória. Segunda questão, sempre aumente em questões de bondade e observância à Torá. Bondade para com o próximo, para com causas nobres. Isso engrandece o coração de Deus e a sua atenção está voltada para quem o faz. E ao mesmo tempo, observando a Torá, ou seja, para nós não judeus, observando os 7 mandamentos, as 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noé e as suas ramificações, que elas estão incluídas dentro dos 10 mandamentos que foi dado a Moisés, certo? Sim, uma única chama foi suficientemente boa para ontem, mas hoje precisa ser ainda melhor. Esta chama, lá naqueles dias, que foi muito boa para aqueles dias, hoje ela precisa ser melhor ainda, certo? Terceira questão, uma pequena luz vai longe. As velas de Hanukkah são acesas quando a noite está caindo, colocadas, no lugar visível para quem está externo, como se fosse um farol. Não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz.
sempre há uma boa mensagem pela chama de uma vela. Quarto, leve para as ruas. Hanukkah é única no sentido de ser uma mitzvah básica observada em público. Não basta ser um judeu de um coração, um benenor no coração, ou mesmo trancafiado dentro de casa. Hanukkah nos ensina a brilhar lá fora, em nossa vizinhança, com o brilho divino das mitzvot. Por isso, as luzes de Hanukkah precisam estar visíveis. E, encerrando, não se envergonha de cumprir o mandamento. Mesmo se você se sentir diferente, em vez disso, seja uma menorá, proclamando orgulhosamente sua unicidade radiante para todos verem. Seja você uma menorá, seja você uma luz viva e ativa aonde você estiver. Portanto, você, vamos dizer assim, seja você uma Hanukkah ou uma Hanukkiah, seja você uma luz viva e eficaz de Hanukkah. Ok? Qualquer dúvida, entre no PV. Vamos estar respondendo a ti. E nos próximos dias estaremos trazendo mais conhecimento sobre Hanukkah. Shalom, shalom.